Nesse último final de semana, o Irã enviou mais de 300 drones contra Israel e o mundo ficou em alerta, esperando para ver se uma guerra direta entre os dois ia começar. Israel em alerta máximo. Pela primeira vez na história, o Irã lançou um ataque contra Israel no fim da tarde deste sábado. As forças de defesa de Israel confirmaram há pouco que o país é alvo desses ataques. Retaliação ao ataque de Israel à embaixada na Síria. O de Israel confirmou. O país vai dar uma resposta ao ataque do Irã. O sistema de defesa de Israel conseguiu interceptar a maioria desses ataques, sofrendo poucos danos, mas o estrago talvez já tenha sido feito. Apesar de ter algumas conexões, esses ataques não têm muito a ver com a guerra atual entre Israel e Hamas. Ele é um conflito indireto que já tem acontecido há anos. Mas talvez isso mude, se tornando a primeira guerra que o Irã participa diretamente nos últimos 36 anos. O que aconteceu e por quê? Será que a gente está vendo o começo de uma terceira guerra mundial? Bora descobrir. Alô, YouTube! Já faz mais de 6 meses desde o começo da guerra entre Israel e Hamas. Já falei aqui sobre toda a história desse conflito nesse vídeo que eu vou deixar na descrição. Também já falei da história do Hamas e da história do Estado moderno de Israel. Sério, considere se inscrever no canal. Dá uma olhada também se o YouTube tirou a sua inscrição, para ficar por dentro dos últimos vídeos. Parece algo simples, mas ele mega ajuda meu trabalho independente aqui no YouTube. Beleza, como a gente já falou da história de Israel e do Hamas e desse conflito, vamos focar agora no Irã. Já logo de cara, quero deixar algo claro aqui. Mesmo sendo um país islâmico, aqui também no Oriente Médio, o Irã não é um país árabe. Sim, tem alguns árabes lá, mas o povo do país, a sua maioria, eles são persas. E eles falam persa. Eles têm sua própria cultura e sua própria história. Sim, eles usam o mesmo alfabeto árabe, com algumas diferenças, só que é que nem tipo o alemão e o português. A gente tem o mesmo alfabeto, mas um não entende o outro. Apesar do regime atual ser relativamente novo, o Irã e os persas são uma das nações contínuas mais antigas do mundo. Eles existem por milênios já. Às vezes eles eram a potência do local, talvez até global. Às vezes eles eram um dos grandes rivais, e às vezes eram dominados por outros. Mas eles sempre existiram e a sua influência era muito forte. Até na Bíblia eles apareceram e foram importantes para os judeus. A gente ficaria um tempão falando só da história antiga do Irã. Quem sabe num futuro vídeo, então deixa comentário, curte aqui esse vídeo para eu saber que vocês realmente querem. Mas alguns dos momentos mais importantes que definiram o Irã hoje são: primeiro, quando caiu o Império Sassânida nas mãos dos árabes, e aí eles espalharam a nova religião, o islamismo. Segundo, depois que o poder passou de várias mãos, às vezes dos iranianos, às vezes não, o islamismo xiita cresceu muito na região, até que esse cara aqui fez a religião do país. Os xiitas são um dos principais ramos do islamismo, o outro sendo os sunitas. Basicamente, lá no começo do islamismo, quando Maomé, o fundador da religião, morreu, teve uma briga de quem ia ser o sucessor do profeta como líder político. Alguns achavam que para liderar a nação podia ser qualquer um bem sábio espiritual. Esses são os sunitas, e eles aceitam os primeiros 3 imperadores do Império Muçulmano como califas. Mas outros já acham que tinha que ser alguém da família de Maomé, e não aceitam esses 3 primeiros caras como califas, somente o 4º. E eles falam que esses 3 primeiros e que o sunismo sempre vem oprimindo os xiitas, desde a opressão a esse 4º califa aqui. Outra grande diferença é que os sunitas não têm uma liderança religiosa centralizada, assim, uma grande estrutura. As mesquitas, elas são lideradas por líderes locais, que são chamados de imãs, e para eles qualquer um pode se tornar um imã. Já os xiitas, pelo menos o grupo lá do Irã, eles seguem uma hierarquia mais estruturada, liderada por um clero chamado ulemás, e eles reconhecem a autoridade de um líder supremo chamado Ayatollah, que também é o líder supremo do Irã. Para eles, somente um herdeiro do Maomé pode ser um imã. É claro que é bem mais complicado que isso, gente. E se você quiser saber um pouco mais sobre o islamismo, também deixei nos comentários um vídeo que eu falei sobre essa religião. O importante a gente saber agora é que, além dessa divisa de crença, eles também não se dão muito bem, e vários já brigaram violentamente entre si, atrás de mais poder e influência. Hoje, a maioria dos muçulmanos, lá para os 90%, é sunita, e os xiitas eles estão mais concentrados, principalmente no Irã, sendo a grande maioria lá. E também tem alguns grandes grupos em uns países vizinhos, como o Iraque e a Síria. Tá bom, voltando agora focando no Irã. A monarquia lá sofreu vários golpes, um cara pegando a coroa de outro. Aliás, o rei lá eles chamavam de Shah.
Foi nessa época que um desses caras convenceu o mundo de chamar o país de Irã ao invés de Pérsia. Esse cara, ele era mais secular e ele tentou modernizar o país. Até que chegou, adivinha quem? Sim, os britânicos. Bem, na verdade, eles já tinham chegado antes, lá no começo do século, quando eles descobriram petróleo no Irã, e eles conseguiram os direitos desse petróleo. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, quando os persas não quiseram expulsar os alemães de lá, os britânicos, junto com os soviéticos, invadiram o país e tiraram o rei que estava lá, colocando o seu filho. Depois da guerra, eles foram embora. E aí, em 1951, tinha um primeiro-ministro que nacionalizou todo o petróleo do Irã, deixando nas mãos do governo. Aliás, nessa época, tinha o imperador, né? E também tinha o primeiro-ministro. É claro que os britânicos não gostaram nada disso. Então, junto com, dessa vez, os Estados Unidos, eles ajudaram a dar um outro golpe e tirar esse cara, o primeiro-ministro, do poder. E colocaram um outro que era mais amigo deles. Enquanto estava acontecendo tudo isso, esse cara ainda era o Shah, e ele quis modernizar ainda mais o país, com mais infraestrutura, mais educação, e até deu o voto para as mulheres. A ideia dele era transformar o país mais como um país da Europa, só que ele era muito duro, e foi muito acusado de ser fantoche dos Estados Unidos. E, por ser mais secular, muitos do clero lá do ramo xiita não gostavam dele. Com escândalos de corrupção e depois uma crise econômica, muitos foram para as ruas e a polícia respondeu violentamente. E aí vocês imaginam o que aconteceu. Causou a Revolução Iraniana, que derrubou a monarquia depois de em torno de 2.500 anos. O povo voltou para se tornar uma república islâmica, instalando uma teocracia, ou seja, um governo baseado nas leis de uma religião, que no caso deles é o islamismo, com o líder do país sendo um líder islâmico, que é o Ayatollah, como eu falei, é o líder supremo do Irã. Também, gente, tem outro vídeo que eu explico melhor como funciona uma teocracia, também vou deixar na descrição. E é assim que nasceu o Estado moderno do Irã, que a gente conhece hoje em dia. Aliás, apesar que no papel parece ser um país bem tradicional islâmico, que nem tipo a Arábia Saudita, muitos de lá são mais seculares, o povo é muito novo, então eles são um pouquinho mais liberais do que várias pessoas que moram em países árabes. Tipo, no papel, as mulheres devem usar o véu lá, só que em vários locais privados, muitas mulheres não usam, e quando usam, não é tão rigoroso cobrindo tudo, como muitos árabes fazem, vira mais um pedaço de moda. Focando no governo, muitos lá, eles pensam, lembram do passado glorioso que a Pérsia já teve, e a grande potência que eles já foram por séculos, e muitos sonham em restaurar isso. Então, uma das metas deles é se tornar o grande líder e potência da região. Mas tem 3 poderes que, para eles, está no caminho do seu domínio, sendo a maior ameaça para eles. O primeiro são os Estados Unidos. O Irã culpa eles por causar o golpe lá no país e tentar controlar o país deles. Então, desde que teve a Revolução Iraniana, eles invadiram a embaixada americana, expulsaram todo mundo de lá e o país cortou relações com os Estados Unidos até hoje. Para eles, os Estados Unidos querem derrubar o governo teocrático deles. Então, os dois sempre estão se xingando com briguinhas aqui e ali. Especialmente porque os Estados Unidos acusam o Irã de patrocinar e ajudar vários grupos terroristas que atacam os Estados Unidos. O segundo poder na região, que para eles é um obstáculo, é Israel. Desde a criação do Estado moderno de Israel, eles não apoiavam por motivos religiosos, e também por causa da aproximação deles com os Estados Unidos. Interessantemente, o Irã nunca participou de nenhuma das guerras dos árabes contra Israel, somente indiretamente. Eles meio que vivem uma guerra fria, com lutas indiretas, usando grupos que fazem parte do eixo da resistência. O que é isso? Bem, como comentei, o Irã ele ajuda a financiar e até treinar vários grupos paramilitares considerados por alguns países como terroristas. Esses grupos eles entram mais em conflito direto contra Israel. E, dessa maneira, o Irã consegue atacar Israel sem estar atacando. A esse grupo junto meio que forma um clubinho que o chefe é o Irã. E o pessoal chama esse clubinho de Eixo da Resistência, que tem o partido político e grupo militante lá do Líbano, o Hezbollah, o grupo militar do Iêmen, o Houthis, o Hamas, lá na Palestina, e outros grupos menores xiitas pelo Iraque e a Síria. Aliás, o Hamas é o único desse grupo que é sunita. O objetivo principal desse eixo é acabar com a influência do Oeste no Oriente Médio, se opondo aos Estados Unidos e Israel e também países árabes como a Arábia Saudita e outras monarquias do Golfo. Muitos deles também querem defender e crescer a influência do islamismo xiita na região. E aí, com isso, você já deve imaginar quem que é o terceiro poder visto como um problema para o Irã. A Arábia Saudita. Lá é o berço do islamismo e tem vários lugares considerados sagrados para a religião. O país também é rico por causa do petróleo. O Irã ele só tem a segunda maior reserva da região de petróleo porque a Arábia Saudita tem a primeira. De um lado, é considerado como o país líder dos xiitas e do outro, dos sunitas. Então a briga religiosa entre os dois continua.
Também, esses dois países nunca entraram em um conflito armado direto, mas já brigaram indiretamente, que nem eles fizeram com Israel. Vários especialistas também chamam isso de guerras por procuração. Além de ter esse grupo para tentar projetar seu poder indiretamente, o Irã quer muito poder ter armas nucleares, para garantir ainda mais o seu poder na região. Essas bombas não necessariamente vão ser usadas para explodir um país, né? Quando você usa isso, basicamente você está assinando sua sentença de morte também. Mas elas são muito úteis geopoliticamente. Ela serve como uma demonstração de poder, um poder de intimidação e dissuasão. O que é isso? Bem, basicamente, quando você tem armas nucleares, ninguém vai se atrever a atacar você. E quando você falar alguma coisa, as pessoas vão ouvir um pouquinho mais. Mas mesmo sem armas nucleares por enquanto, eles têm um grande programa de mísseis e drones, que até emprestaram para a Rússia. Aliás, a Rússia, assim como a China, Coreia do Norte e Venezuela, são amigos e grandes aliados do Irã. Basicamente, qualquer um que é contra os Estados Unidos, eles vão ficar amigos. E esses três aqui, potencialmente, podem formar uma aliança poderosa para desafiar e criar uma nova ordem mundial. Isso lembra bastante no passado, quando tivemos aqueles 3 países que cada um estava fazendo brigas locais e depois se aliaram e causaram a Segunda Guerra Mundial. Então alguns acreditam que talvez algo pode acontecer parecido. A Rússia já está envolvida num conflito da região lá. O Irã talvez vai participar dessa guerra entre Israel e Hamas. A gente ainda tem que ver como que vai ser a resposta de Israel. E aí só falta a China, que muitos acreditam vai querer uma hora pegar Taiwan de vez. Mas por que o Irã é uma peça fundamental para uma possível guerra global? Bem, eles não só têm 10% de todas as reservas do mundo de petróleo e produzem cerca de 4 milhões de barris por dia, eles também controlam essa área aqui, o Estreito de Hormuz. Por aqui passa 15% de toda a energia do mundo. Grande parte delas vai para a China. Então, se você guerrear contra o Irã, eles vão querer bloquear essa passagem, criando uma crise de energia que com certeza vai virar uma crise econômica global. Beleza, então agora o que aconteceu recentemente? De acordo com Israel, o Irã estava usando a embaixada deles lá na Síria como uma base desse eixo, para eles poderem reunir lá e promover o ódio e violência contra Israel. Então no dia 1º de abril de 2024, eles bombardearam essa embaixada. Irã, obviamente, ficou muito bravo e prometeu retaliação, mas todo mundo pensou que eles não iam fazer uma coisa assim direta, que eles fariam como eles sempre têm feito, né? Aqueles ataques indiretos, através do Hamas, Hezbollah ou outro grupo. Mas eles sim atacaram, mandando esses 300 mísseis e drones. Para alguns, é uma declaração de guerra até. Por outro lado, esse ataque ele foi bastante avisado pelo Irã. E Israel também conseguiu defender, sofrendo bem poucos danos. Talvez Israel não vai ter uma justificativa suficiente forte para declarar uma guerra e atacar diretamente o Irã. Mas ainda assim, Israel disse que vai responder de algum jeito. O próprio Estados Unidos falou que eles devem resolver diplomaticamente. Então vamos ver se Israel vai tentar fazer alguma coisa com sanções, como ele já pediu lá para a ONU, ou se ele vai realmente tentar atacar diretamente o Irã. Se começar uma guerra entre Israel e Irã, será que os outros vão participar? Bem, do lado do Irã, é pouco provável que a Rússia e a China se envolvam diretamente nesse conflito. Eles já têm as suas preocupações locais lá, principalmente a Rússia. Então é mais provável que eles vão ajudar o Irã indiretamente, mandando munições, ajuda, essas coisas aí. Também não é provável que a Arábia Saudita se envolva, mesmo estando ali do lado. Eles não querem mais fazer parte dessas brigas, estavam fazendo as pazes com Israel, estavam fazendo as pazes com o Irã também. Eles estão mais preocupados em se tornar um país bem rico e bem turístico, ainda mais agora que o petróleo está acabando. E os Estados Unidos e a Europa, é provável também que eles não vão ajudar diretamente, somente como eles têm feito com a Ucrânia, mandando munições, suplementos, essas coisas, e fazendo sanções contra o Irã. Nossa, mas a gente está tendo muito mais conflito armado entre países hoje em dia. E por quê? Por que está tendo mais hoje do que algumas décadas atrás? Será que a gente está mais perto da Terceira Guerra Mundial? Alguns acham que sim. Então bora falar especificamente por que a gente está tendo mais conflito em um próximo vídeo, que quando surgir eu vou colocar aqui nos cartões e também ative o sininho para você ser notificado quando chegar. Mais uma vez, de novo, gente, obrigado pelo apoio de todo mundo aqui no canal. Mas, gente, por enquanto eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima.